derramando a sua unção, liberando o seu poder. Aleluia! Sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Boa noite, amados. Que alegria estar aqui com vocês nessa segunda-feira. Hoje uma live um pouquinho diferente, porque hoje eu vou estar recebendo aqui 3 amigas, 3 mulheres de Deus, uma da Bahia, outra de Teresópolis, Rio de Janeiro, e a outra daqui de Itajaí. E eu estou muito feliz, o Senhor colocou no meu coração hoje à tarde para estar fazendo essa live e para estarmos juntas, profetizando sobre a nossa nação, profetizando sobre a igreja, profetizando sobre o Brasil, porque o Brasil é do Senhor Jesus, amém? Eu estou aguardando aqui, a minha amiga pastora Ana Lúcia Petri já mandou o convite, estou esperando aqui a Joy, a Grazi me mandarem o convite, amém? Enquanto isso, você fica mandando aí aviãozinho, né, para os seus amigos, convidando eles para entrarem aqui conosco na live. Só estou esperando aqui a Joy, a Grazi, né, do Mulheres que Curam Mulheres já entrou e já mandou convite. A pastora Ana Lúcia também. Quero compartilhar, boa noite, Ali querida. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra aqui em Salmos, número 22, versículo de número 28, que nos diz assim: pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações, amém? A palavra diz que ao Senhor pertence o reino e Ele governa sobre as nações da terra. Mas eu quero profetizar com você nessa noite que a Ele pertence o reino e é Ele quem governa sobre o Brasil. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos que todas as promessas de Deus para essa nação, elas irão se cumprir. Nós cremos na palavra que foi liberada, nós cremos nas orações que tem sobre essa nação. Tem muita oração, tem muito jejum sobre a nação brasileira e há uma promessa de que o Brasil será um celeiro de missionários e nós cremos que Deus vai enviar missionários do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, para o mundo todo, em nome de Jesus, amém? Agora eu vou receber aqui as minhas amigas. Olá, pedi para Grazi e para Ana Lúcia mandarem novamente o convite para eu poder abrir. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Que alegria imensa recebê-las aqui nessa noite comigo, para juntas adorarmos ao Senhor. Amém. Aqui com a camisa do Brasil, para quem não conhece, é a pastora Joy, lá da Bahia. Nos conhecemos há alguns anos atrás, né?
de uma forma nada convencional. Geralmente as minhas conexões dos céus são assim. A pastora aqui, Ana Lúcia, de Itajaí, uma querida, uma amiga preciosa, de Balneário, né? Não sei de onde é que eu tirei Itajaí. Eu acho que estou profetizando. Você. E também a Grazi, né? Lá de Teresópolis. A pastora Grazi, uma amiga preciosa, que trabalha com mulheres. Tem um ministério tremendo com mulheres, né? Com o Ministério Mulheres que Curam Mulheres. E eu estou muito feliz de nós estarmos aqui juntas, né? Nesse momento tão profético e tão decisivo para a nação brasileira. E eu estou muito feliz por isso. Eu quero, nesse momento, pedir para que a pastora Joyce se apresente, por favor. Oi, gente. Shalom, tudo bem? Eu sou aqui de Salvador, Bahia, como a pastora Paty já falou. Trabalhamos, eu e meu esposo, numa casa de oração. Cooperamos ali com a liderança do Senhor. Onde nós desenvolvemos intercessão e adoração e treinamento para que possamos entregar ao Senhor todo o ritmo, todo o som e também os corações dos brasileiros se voltem e se rendam aos pés de Jesus. Então é uma honra estar aqui, é um prazer também conhecer as pastoras, tanto de Balneário quanto de Teresópolis, é isso? Isso. É um prazer, querida, viu? Que nós possamos, nessa noite, deixar que o Espírito flua com poder e glória sobre a nossa nação. Eu vim com a camisa do Brasil, já mesmo para podermos ter esse clamor assim, intencional, e aqueles que estão nos vendo, aquelas que estão nos vendo e verão futuramente, possam ter esse coração incendiado de paixão e amor pelo Senhor, também pela nação. Amém. Amém. Glória a Deus. Pedir para a pastora Ana Lúcia, então, se apresentar. Está ali com a bandeira do Brasil. Estou com a bandeira aqui, ó. Então, eu e meu esposo, nós residimos em Balneário Camboriú, somos pastores no Ministério Único Caminho. Nós temos um discipulado aqui na nossa casa, toda quarta-feira. E agenda aberta, assim, para servir um pouco de Cristo, né? Temos ministérios, seminários, curso de teologia, temos muitos cursos, assim, é um ministério de ensino mesmo, né? O Corpo de Cristo, uma plataforma de ensino, uma escola de discípulos. E estamos intercedendo muito pela nossa nação. Um prazer conhecer vocês. Já adicionei todas no meu Instagram. Vamos estar juntos aí, em nome de Jesus. Amém. Brasil é do Senhor Amém. Jesus. Amém. Amém. Mandar um beijinho aqui pro meu neto que entrou agora, o Miguel, mandou um monte de coraçãozinho. Vovó te ama, Miguel. Grazi, por favor, se apresenta. Eu sou a Grazi, sou de Teresópolis, região serrana aqui do Rio de Janeiro. Estava vendo que as irmãs todas estão pastoreando uma comunidade. No momento eu estou pastoreando junto com meu esposo as minhas mesas da minha casa. A mesa da minha casa, o Senhor tem me chamado para pastorear aqui, ó. A minha comunidade, eu e meus filhos. E o Senhor tem se manifestado. Me sinto muito privilegiada de poder se assentar essa noite com vocês a essa mesa na presença. Né? E poder nos apresentar como mulheres para esse tempo. Né? E responder à expectativa tanto da criação, que aguarda pela nossa manifestação como filha, como do Pai, que aguarda que nós, como filhas, vamos nos manifestar. Então, eis-me aqui. Amém. Eis-me aqui. Amém. Grazi, eu não sei se de repente você vai ter que colocar fone. Não sei se as meninas vocês conseguiram ouvir bem a Grazi? Falhou um pouco. Tá um pouquinho diferente. Melhorou? Parece que está cortando, né? Isso, está picotando, Grazi. Melhora sem o fone? Sim, Melhorou sem o fone? Sem o fone. Aham. Sim, ótimo. Até no melhor. Então tá bom. Então é isso, meninas, né? Muito bom estar aqui com vocês. E eu creio que é um propósito. Hoje à tarde, enquanto nós adorávamos ao Senhor e nós orávamos,
Nós sentimos muito a presença de Deus. E eu quero falar para as pessoas que estão conosco aqui nessa noite, para você ficar interagindo conosco aqui nos comentários, se Deus, né, colocar alguma coisa no seu coração, uma impressão, por favor, né, você tem liberdade aí de estar conosco aqui nos comentários. E agora eu quero pedir para você, Joy, para você, não sei se você tem aí um versículo para ler, mas quero que você esteja nessa noite assim, né, à vontade, liberando aí uma palavra sobre o Brasil. Amém? Amém. Depois nós vamos ir a Ana Lúcia, a Grazi. Amém. Nós observamos muito o calendário bíblico e nós estamos em meio à festa dos tabernáculos, né? Estamos trazendo essa consciência para a igreja, que as festas bíblicas, nem todas elas são festejadas a nível Israel, no sentido de ser judaica. As festas bíblicas existem aquelas que o Senhor estabeleceu para que elas sejam perenes, ou seja, eternas, para que elas sejam mantidas até que. Então, o Tabernáculos é uma delas. E nós estamos exatamente nessa festa que significa a presença. Que significa o que Cristo fez quando Ele tabernaculou entre os homens para morrer por nós, né, para pagar os nossos pecados e nos resgatar novamente, mas também até que Ele retorne. Porque lá em Apocalipse 21, diz que virá novos céus e nova terra, e Ele tabernaculará conosco novamente. Amém. Então eu vejo realmente esse tempo de estarmos juntas aqui como um tempo profético. Eu sempre, quando ensino sobre as festas bíblicas, eu penso dessa forma. E para a gente entender, algumas pessoas que dizem, mas Deus, Ele está conosco, o Espírito Santo mora, habita em mim, eu sou morada de Cristo. Sim, isso mesmo. Então vamos pensar como nossas famílias, né? Cada uma de nós aqui somos casadas, morando com o filho, com o marido, estamos aqui na mesma casa. Nós temos a mesma habitação. Mas no dia a dia, nós estamos sempre numa dinâmica de cada um na sua função. De cada um desenvolvendo o seu papel, cumprindo as suas responsabilidades, cooperando na conversa, no diálogo, mas empenhados em algo. Mas chega uma hora ou algumas horas, dependendo de como seja a rotina de cada família, que sentamos à mesa. E quando nós sentamos à mesa, o foco é um comum. O foco é um só. Então é isso que são as festas bíblicas. Nós somos a habitação e a morada de Cristo. Mas as festas bíblicas é um chamado à mesa para que o foco seja um só. Então eu que estaria lavando prato ou fazendo a comida ou desempenhando qualquer outro serviço, eu paro e eu sento à mesa. E na mesa nós abrimos o olho. Na mesa nós abrimos o coração, contamos as inquietações, mas também as alegrias e trazemos esse vínculo. Então estamos nessa noite aqui inaugurando esse tempo profético, como o Brasil inteiro foi chamado pelo Senhor. Muitos homens e mulheres de Deus tiveram a mesma impressão profética de termos um tempo de clamor pela nação. E por isso, em unidade, nós sabemos que é uma mesa posta, onde o Senhor quer chamar a sua igreja para dar um banquete. E aí, dentro dessa perspectiva, nós temos o Salmo 84 e o Salmo 85. O 84, ele fala exatamente quão amável é o lugar da morada do Altíssimo. Como é lindo e como é maravilhoso a habitação do Altíssimo. E aí nos remete exatamente a esse tempo de tabernáculos. E nós chamarmos a presença de Deus e dizemos a Ele, nós não queremos que a nossa nação tenha ausência da sua presença. Nós não vamos suportar Amém. a falta da presença de Deus no Brasil. Nós não estamos aqui e todo esse jejum, essa mobilização da igreja não é em figura de um estado político, num sentido social da coisa, mas é entender que a prioridade do nosso coração é a presença. E quando nós vemos no Salmo 85, no Salmo 84, ele fala como é amável, então ele fala de todos os prazeres e de toda a bênção, de toda a alegria que é a presença. E no Salmo 85, ele fala exatamente como é não ter a presença. E aí ele clama no verso 4, restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador, suprime teu rancor contra nós.
Então, o que é que isso está apontando? Nós, como nação, estamos com o nosso coração derramado nesses dias. E hoje, profeticamente aqui, para sentarmos nessa mesa e dizer: Pai, o seu lugar no Brasil não será tirado. Aleluia. O lugar do Pai na mesa do Brasil não será usurpado. Amém. Porque a palavra sobre o Brasil, que o Brasil é uma nação de paternidade, uma nação que revelará um coração adorador, porque conhece. Jesus falou lá, João 4, 23 e 24, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Só que eu gosto muito do contexto. E quando nós voltamos, o verso 22 diz assim, ó, Jesus fala: vocês adoram quem não conhecem. Nós adoramos a quem conhecemos. Então, nós estamos aqui para declarar: nós conhecemos o nosso Pai. E quem vai governar a nossa nação tem que ter esse temor no coração, porque nós não queremos a ausência do Pai na nossa casa temporária, que é o Brasil. Então, nessa noite, eu queria liberar sobre a nação e declarar: Brasil, tu és uma nação de paternidade, porque você conhece o verdadeiro Abba. Você não vai ser usurpado deste manto paternal. A orfandade não voltará a arrancar as crianças, não voltará a tocar as gerações, Amém. mas o Pai eterno alinha a nossa nação nessa noite, para que nós possamos seguir em cumprimento do nosso propósito, em cooperação do teu plano perfeito para todas as nações. Amém. Amém, amém. Eu me alegro muito, sabe, Joy, com essa palavra, e eu tenho comentado isso com as pessoas que andam próximas. Eu sirvo ao Senhor, né, há 32 anos. Então, quando eu me converti, nós não tínhamos esse entendimento, né? Nós éramos ignorantes acerca desse entendimento das festas do Senhor. Mas esse ano eu tenho visto, e acredito que vocês também, uma grande movimentação de Deus, né? Deus está trazendo luz. A própria palavra do Senhor diz que o seu povo perece por falta de conhecimento. E há 15 anos atrás, Deus começou a me trazer esse entendimento, porque um dia eu pensei, como muitas pessoas pensam, né? Nossa, mas tá querendo judaizar, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa são os costumes e a cultura dos judeus. E outra coisa é aquilo que a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala sobre as festas, né? Ele diz que nós temos que guardar as festas do Senhor. E essas festas, elas têm uma liberação muito profética sobre a igreja, sobre as nossas vidas. E o Senhor está trazendo esse entendimento. E é muito profético, né, esse tempo, o que o Brasil está vivendo. E um tempo também no qual a igreja do Senhor está entendendo que o Senhor está nos trazendo, como falou você, para a mesa, para o lugar da comunhão. Nós passamos por um vale, né, o vale de Baca, como está aqui no Salmo 84. Passamos por um tempo em que o Senhor, ele permitiu algo sobre o mundo para nos tirar dos púlpitos, porque muitos de nós nos perdemos no púlpito, e Ele está nos trazendo de volta para a mesa, para o lugar da comunhão, do partir do pão, para o lugar onde os nossos olhos se abrem, né? E glória a Deus por isso. E eu quero até ler um versículo aqui do Salmo 84, que ele diz: ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertam-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. Glória a Deus. Eu creio, né, que nós estamos atravessando o Vale de Baca, mas o Vale de Baca é um lugar de lágrimas. E a palavra está dizendo que depois que eles atravessam o Vale de Lágrimas, o Senhor os cobre de bênção. Amém. O vale, ele tem um propósito na nossa vida, né? Nos fazer chorar por aquilo que Deus chora. Ele nos faz buscar a presença, ele nos faz nós nos humilharmos diante do Senhor. Então, glória a Deus por isso, né? Que nós estamos vivendo esse tempo
E eu creio que a promessa que o Senhor tem sobre a nação brasileira, ela irá se cumprir. Amém? Amém. Ana? Amém, eu creio também, né? E creio que as festas, né? Nós tivemos esses dias a virada do ano judaico, né? O ano se iniciou no dia 25, e então 10 dias de arrependimento, e tivemos o dia do perdão, e até pessoas sem ter conhecimento disso. Eu nunca vi um mover tão grande de arrependimento da nação, né? Eu, eu digo assim, eu vivi para ver o presidente da República se curvando diante do Senhor e declarando que Jesus é o Senhor. É. Então, a gente está vivendo esse tempo, né? E eu tenho me apegado nas promessas do Senhor. E há uma promessa do Senhor feita a Abraão, uma aliança feita com Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Brasil é amigo de Israel. É? O Brasil é amigo de Israel, então tem uma promessa sobre o Brasil de que o Senhor abençoaria essa nação, porque a gente é amigo de Israel. Quanto a eleições, né, até agora Deus não me falou se, né, nós vamos vencer ou se não vamos. Mas eu vou crer até o fim que vamos sim vencer essa batalha. E essa batalha, ela não é política, essa batalha ela é espiritual. Mas eu lembro que Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. E diferente do outro lado, se o outro lado vencer as eleições, nós não vamos torcer para que dê tudo errado só para a gente ter razão. Vamos continuar temendo o Senhor, vamos continuar amando o Senhor, vamos continuar prostrados diante da sua presença, clamando que possa faltar qualquer coisa, mas a presença não nos falte, porque a palavra diz que nós já vencemos pelo sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Então a gente já conhece o final da história, né? Quero crer que sim, nós vamos ganhar no segundo turno, mas Deus, ele é soberano. E por algumas vezes ele permitiu que o povo até fosse ao exílio, permitiu que o povo fosse entregue a governos, né, que não temiam ao Senhor e que até perseguiam o seu povo. Então pode até ser que isso aconteça conosco. Mas a Patrícia leu no Salmo 22 que é Deus quem governa. Né? Então ele, o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então, ele sempre vai ser o governo é dele, ele é soberano, então significa que nada pega ele de surpresa, né? A gente pode ser surpreendido aí, mas nada foge do controle de Deus, ele continua tendo controle de todas as coisas, e nada vai mudar quem ele é e nem quem nós somos nele. E no final a gente vence. Eu quero crer que a gente vence agora e que o Brasil é celeiro não somente de missionários, mas celeiro para as nações de alimento, tá tudo caminhando para isso. Então eu quero crer que a vitória é nossa em nome de Jesus. Mas nós não podemos deixar de lembrar que toda autoridade é constituída por ele e que quem governa na verdade é ele. Então que venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Grazi. Amém. Eu estava aqui glorificando a Deus como que o nosso coração, mesmo estando cada uma em um estado diferente, né, a gente entra em concordância, porque o Espírito Santo é o mesmo e ele fala no nosso coração de uma forma singular. E quando a pastora Joy estava falando sobre a presença, Deus tem falado muito comigo sobre ser mulher no tempo. Diante de tudo aquilo que a gente já passou, tudo aquilo que a gente fez, o Senhor nos levantou para esse tempo. Foi para esse tempo que o Senhor nos chamou, para entrar nesse lugar de arrependimento, oferecer alguns altares, para derrubar outros, glorificar o nome do Senhor. E uma coisa que Deus tem falado muito comigo é sobre estar na presença, estar presente na presença. E essa questão da mesa. Como o Senhor tem nos chamado desde a pandemia, porque o pastor joga dados, ele faz tudo de uma forma pontual, o quanto o Senhor nos chamou para cá. E hoje eu vejo assim, como mulher, e mulher que convive com outras mulheres, um desespero, principalmente as mães com filhos pequenos, em relação ao que há de vir. Porque não preparou um lugar à mesa.
E o Senhor tem nos dado essa oportunidade de voltar à comunhão, de voltar a esse lugar, de voltar a se falar de Jesus e de buscar o pão da presença. De comer dele, de degustar dele, de desfrutar dele. O Brasil precisa hoje de manifestação da presença. Em todas as famílias, que as casas forem visitadas, eu tenho falado com as pessoas que estão ao meu redor sobre mesa. Meu assunto é louça, é suplá, é xícara. Vamos para a mesa. E eu fui muito privilegiada, estavam falando, e eu estava aqui, aonde que começou a ser, minha mãe sempre inseriu a mesa, mesmo em lugares de tipo assim, que a gente tinha pouco recurso, minha mãe me ensinou sobre mesa. Mas quem me ensinou sobre o pão da presença sobre a mesa foi a pastora Patrícia, 7, 8 anos atrás. Que essa semana eu ainda estava falando para ela, que eu fui ficar na casa dela. Gente, que é isso? O que essa mulher tem, Senhor? Ela fala em línguas debaixo do chuveiro. E ela nem sabia que eu estava escutando. Mas eu pude experimentar da manifestação do pão da presença na mesa da casa dela. E ali o Senhor me descortinou e começou a me ensinar sobre o que era uma mulher que fica a sua casa. E hoje a minha mesa é um lugar de restauração. Então, o que eu acredito é que o Senhor tem chamado para esse lugar nesse tempo. Haja uma restauração nas casas. E a manifestação dos filhos vai se manifestar na nação. E a palavra do Senhor diz claramente que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Nós, como mulheres, talvez se converter dos nossos caminhos seja exatamente esse lugar, voltar ao lugar de singularidade, voltar para a mesa. Talvez se converter dos maus caminhos hoje seja preparar um macarrão diferente, botar meus filhos à mesa e falar do pão da presença. Talvez esse seja o lugar do simples. Né? Falado muito, o Senhor tem ardido no meu coração. Porque às vezes a gente passa por tantas tribulações, tantas perturbações desse tempo, tantas preocupações, tantas. Eu oro de uma forma pontual. Eu tenho uma filha de 21 anos e o Senhor, ele, como eu falei, ele tinha um propósito de me dar um filho depois de 21 anos. Então eu tenho um neném de 1 ano e 7 meses. Muito legal. Mas foi a forma do Senhor falar: volta para a mesa, volta para casa. Eu estou lá, meus momentos pela manhã são a Bíblia de neném e a minha palavra, e fico ali, olha aqui, a frutinha. E o Senhor vem comigo, ministrando no meu coração. Eu estava falando para ele sobre Paulo na estrada de Damasco. Gente, eu acabei de ver o desenho, eu estava chorando, falando em línguas, e o Senhor ministrando no meu coração. O Brasil precisa de mulheres que governem a sua casa nesse lugar de oração. Então, Amém. Então hoje, pula para isso, para que o seu coração pule para a presença. Para que esse lugar de arrependimento você volte ao simples. Tem sido um lugar para mim. Todas as vezes que eu entro em conflito, eu falo: Senhor, o que é para mim fazer? Eu falo: vai lá, arruma a gaveta. E ali o Senhor ministra o meu coração. Mas, Senhor, eu sou formada nisso, eu sou formada naquilo, eu tenho... calma, governa aí. O restante deixa comigo. Então, assim, se eu, como mãe, me preocupo a sentar com os meus filhos e falar com eles sobre direita e esquerda, eu não tenho que me preocupar com o que o mundo está falando. Se eu me preocupo a falar com os meus filhos à base da palavra de Deus, quais são os princípios para esse tempo, não importa o que está falando lá fora. A minha manifestação como filha de oração é isso. Eu preciso me manifestar no lugar que o Senhor me chamou. Se eu sou uma solteira, eu cuido do Senhor. Se eu sou uma casada, eu cuido da minha casa. E através de mim se manifesta a presença do Senhor. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É o que eu sempre digo, né? Nós nascemos na presença e o nosso destino profético é a presença, né? Nós só existimos por causa da presença, né?
A gente pode ser cabeleireira, pode ser cantora, pode ser tudo. Mas nós não podemos nos esquecer que nós nascemos por uma coisa. Nós nascemos por causa da presença. E glória a Deus, né, que o Senhor está nos trazendo de volta para esse lugar, né? Eu quero ler aqui com vocês um versículo que se encontra aqui em Jeremias, no capítulo de número 29, a partir do versículo 14, que diz assim: eu me deixarei ser encontrado quando me buscardes de todo o vosso coração. Assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu despertei, e vos repatriarei. Glória a Deus! A nossa pátria é os céus. Aleluia. Para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Eu amo esse versículo. Gente, o Senhor aqui está dizendo: eu me deixarei ser achado por vós. O Senhor está dizendo aqui na palavra dele que quando nós buscamos ele de todo o coração, ele tem prazer em ser achado por nós. O Senhor tem prazer. Sabe quando vocês sabem que eu tenho um netinho, né, de 3 anos, o Benjamin, que é a minha paixão. E eu cuido dele 2 vezes na semana, mas às vezes 1 vez. Mas toda semana eu tenho que passar uma tarde com ele. E ele adora brincar, como diz ele, de esconder, que é se esconder. E eu vou e me escondo dele. E ele às vezes procura e não consegue me encontrar, mas aí eu tenho uma técnica. Ou eu começo a tossir, ou eu coloco o meu pé de fora para ele me encontrar. E aí quando ele me acha, é aquela alegria, né? E eu fico brincando com ele e imaginando Deus conosco. Às vezes Deus, ele se esconde, mas ele se esconde com um propósito. Na verdade, ele não está escondido, né? Mas ele fica ali quietinho em silêncio com o propósito de nós procurarmos ele, de nós procurarmos a presença. Tudo que Deus anseia é que eu e você venhamos encontrar a presença. E eu tenho falado sobre isso nesse ano de 2022, que a marca do meu ministério não seja uma mulher que pregou entre as nações, que não seja uma mulher que tocou muitas mulheres, né? Mas que a marca do meu ministério seja uma mulher que ouviu a voz. Porque se eu estou ouvindo a voz, é porque eu estou na presença. E eu também falei esses dias, a Grazi falando sobre mesa, a Joy também falou sobre mesa. Eu tenho falado sobre isso, né? Sobre Esther, uma mulher totalmente estratégica. E nós, mulheres de Deus, precisamos ter estratégias. Deus é estrategista. Né? Quando Deus manda o profeta ungir Davi, e aí o profeta diz assim: Senhor, mas se Saul me para e me pergunta o que eu estou indo fazer, o que eu vou dizer? O Senhor olha para ele e diz: vai e fala que você está indo sacrificar o Senhor. Leva lá a botija de óleo e leva lá um cordeiro para sacrificar. E é isso que você vai dizer. Então isso nos mostra que Deus é estrategista. E nós, mulheres de Deus, precisamos ser estrategistas. Verdade. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E nós precisamos discernir os tempos e as estações, isso é bíblico. O nosso caminhar aqui na Terra tem que estar alinhado com o relógio dos céus.
tem que estar alinhado com o calendário de Deus, para que nós venhamos cumprir o nosso propósito. Então, nós olhamos para a vida de Esther e nós conseguimos ver ali uma mulher totalmente estratégica, uma mulher que venceu a guerra, ela não venceu uma batalha. Cada vez que ela ia para a mesa e ela fazia o banquete, ela vencia uma batalha. Mas ela entendia que ela ainda não havia vencido toda a guerra, né? Então, lá naquela mesa, Esther foi honrada. Lá naquela mesa, ela alcançou a admiração do rei. E lá na mesa, ela venceu uma guerra. Glória a Deus. E lá no final, no terceiro banquete, então, quando o rei pergunta de novo, né, o rei acho que já estava ficando nervoso. Como assim? Eu estou dizendo para ela que eu dou para ela até a metade do reino e a mulher me pede para ir jantar, para ir num banquete, né? É meio sem lógica. Eu sempre costumo dizer, talvez se Deus perguntasse isso para mim, quem sabe eu pedir uma viagem, né? Uma bolsa nova. Estou brincando. Mas Esther estava alinhada com o propósito de Deus para a vida dela. Então Esther vai naquele terceiro banquete, quando o rei pergunta, o que tu queres? Ela diz, eu quero que os 10 filhos de Amã sejam enforcados em uma praça pública. Amã já estava morto, já havia um decreto que ninguém podia tocar no judeu, mas ali ela venceu aquela guerra, porque ali ela destruiu toda a semente da maldade. E eu quero falar isso para você, minha amada, uma mulher alinhada com os céus, uma mulher estratégica, uma mulher que está alinhada com o tempo de Deus, com a estação de Deus. Ela sabe como proceder na hora certa. E tem muitas batalhas que nós não vamos vencer com uma espada. Nós vamos vencer na mesa. E o Senhor está nos chamando nesses dias para a mesa. Na mesa tem cura. Na mesa tem comunhão. Na mesa tem o pão da revelação. Glória a Deus. E nós cremos e nós profetizamos que nesses dias há um banquete sobre a nação brasileira. E o Senhor está nos chamando para a mesa. Independente de quem vai sentar na presidência dessa nação, nós que cremos no Senhor Jesus, nós que estamos alinhados com os princípios de Deus, Deus nos deu uma coisa, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu inteligência para discernir o bem e o mal. E Ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos se nós queremos o bem ou o mal. Mas nós não temos o controle de todas as coisas. Nós podemos fazer o que nós estamos fazendo, nos reunindo em jejum e em oração. E nós cremos que o jejum e a oração, que a oração de um justo pode e ela tem muito em seus efeitos. Mas independente de quem vai sentar na presidência dessa nação, nós cremos que quem tem o controle, quem tem o governo do Brasil é o Senhor. Ele reina sobre o Brasil. E nenhum dos planos e dos propósitos de Deus irão se perder. Amém. Amém? E agora nós vamos... Deixa eu ver que horas tem aqui. Eu disse pro meu marido, eu não quero nem pensar como é que vai ser essa live hoje, né? Porque 4 mulheres juntas falando... 4 mentes proféticas aí, né? Uma palavra é ótimo. Meu Deus. Mas glória a Deus. Amém. Então, nós vamos estar aí nesses 21 dias, né? Não todos os dias, mas vamos estar vendo alguns dias para estarmos aqui nos reunindo e orando. Então, eu quero pedir para você que está aí conosco, que você agora também tire um momento, né? Levanta aí as suas mãos, dobra os joelhos, eu não sei como é que você vai orar, mas eu quero te convidar a estar conosco
orando pelo Brasil. Amém? Eu quero pedir para que você comece, Joy, orando, e eu queria que você começasse orando para que viesse, né, um alinhamento de Deus sobre a igreja brasileira, que venha um despertar, que venha um abrir de olhos sobre a igreja brasileira, amém? Que o Senhor traga clareza sobre o calendário de Deus, sobre as festas, sobre tudo que nós estamos vivendo profeticamente nesse tempo. E você, Ana Lúcia, você vai estar orando pelo presidente Bolsonaro, você vai estar orando por essas eleições, você vai estar orando, né, pela equipe que tem cercado ele. E eu quero que você que está aí entenda uma coisa. Nós não estamos aqui nessa noite dizendo para você que você tem que votar em A ou B. Nós estamos aqui pelo rei e pelo reino. Não é por um homem, é por aquilo que nós cremos que Deus tem para a nação brasileira. Amém? Então, nós não estamos aqui dizendo que A é Deus e nem que B é o anticristo. Nós estamos aqui dizendo que o Senhor reina, que o Senhor vive. Amém? E você, Grazi, vai estar orando para um despertar das mulheres brasileiras, né? É isso que Deus tem levantado você. Então, que você esteja orando para que venha esse tempo, né? Das mulheres se renderem, delas fazerem esse caminho de volta para o lar delas, né? Para a restauração do lar, da mesa, da família. Amém. Amém? Pode começar, Joy, por favor. Amém. Eu queria só pontuar algo bem interessante. Nós sempre, como a gente trabalha muito com adoração, então a gente sempre traz alguns fundamentos importantes que são proféticos, que são bíblicos, mas que a ciência diz que são descobertas, né? E tem um fundamento que é bíblico, que é profético, mas que também é um princípio da física, que se chama cancelamento de som. Então, quando a gente ensina sobre oração e adoração, a gente sempre fundamenta as pessoas nisso. Por quê? Porque quando nós nos juntamos para liberar um som da eternidade, nós cancelamos o som das trevas. Amém. Princípio da física somente um som em direção oposta pode cancelar outro som. E aí, onde é que a gente encontra isso? Em Mateus 4, quando Satanás vai tentar Cristo, e Cristo não permite que Satanás fique com a última palavra, mesmo o diabo abordando passagens bíblicas. E Cristo, ele combate todas as palavras, cancelando todas aquelas sentenças mentirosas, porque a intenção do coração de Satanás, como Jesus mesmo falou, ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. Então ele gera falsos cenários. Então, esse tempo que nós estamos aqui e estaremos orando, nós estaremos liberando exatamente esse som em oposição a qualquer plano das trevas. Amém. Nós estamos aqui como vozes proféticas para declarar que o rei e o seu reino estabeleceram o seu bom propósito para o Brasil, independente da perspectiva humana. E nós concordamos com o plano dele para nós. E por isso Amém. nós cancelamos todos os outros planos. Para que o que Deus falou se cumpra. A palavra dele não volta vazia, antes se cumprirá naquilo que ele mesmo determinou. E é por isso que nós nos juntamos. E você que está conosco agora, se junta a nós nesse tempo com esse entendimento. Há o poder muito específico quando os ungidos, os filhos, as filhas do reino abrem a sua boca para declarar a palavra da verdade. Então vamos orar juntos debaixo desse entendimento. Senhor, nós nos apresentamos em unidade aqui e com o nosso coração quebrantado, nós nos arrependemos. Representantes aqui da sua igreja, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, as nossas falhas, o nosso coração muitas vezes dividido. Senhor, nós pedimos perdão a Ti, porque como igreja, nós negligenciamos o nosso chamado no Senhor. Nós estamos, Senhor, dando olhar para um calendário humano e não estamos, de fato, cumprindo o calendário de Deus. Então, nós nos arrependemos, Senhor, pela nossa ignorância. Sim. Muitas vezes
temos dado olhar e lugar para que a nossa carne, para que as programações humanas roubem o lugar da presença. E nós nos arrependemos por isso, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nós nos envergonhamos, Pai, de colocar o seu nome em xeque muitas vezes. Nós nos envergonhamos e nos arrependemos, Senhor, de não glorificar o seu nome nos detalhes, de não honrar o seu nome nos pequenos detalhes, na casa, na família, na rua, na parentela, Senhor, e colocar sempre, Pai, as nossas demandas em primeiro lugar. Quando o Senhor nos ensina a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. Então, Pai, como igrejas aqui representadas, nós queremos nos colocar diante de Ti, nos arrependendo e pedindo ao Senhor, tem misericórdia de nós. Nos limpa com o sangue do Cordeiro. Nos lava com a água pura, para que nós possamos, como Davi, declarar, purifica-me e serei puro. Lava-me e mais alvo que a neve eu serei. Assim, Senhor, nós pedimos, visita a igreja brasileira. Tira-nos, Senhor, esse lamaçal que entorpece-nos. Remove-nos, Senhor, desse lugar de escravidão e de cegueira e coloca-nos num lugar alto para que nós possamos ter essa perspectiva correta a partir do que o Senhor está olhando. Não a partir da nossa perspectiva, mas a partir do que o Senhor está fazendo, a partir do que o Senhor está liderando nesses últimos dias da igreja na terra, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que cada coração dos Teus filhos, cada membro de cada congregação agora, Pai, tenha o seu coração quebrantado para amar a Tua presença, para trocar todas as outras coisas pela Tua presença. Nós possamos voltar novamente a olhar somente para um lugar, o Seu trono, é o que é o principal. Nós possamos deixar todas as outras coisas como Maria, nos assentarmos novamente aos Teus pés, para aprender de Ti que é manso e humilde de coração, Jesus. Nós pedimos isso nessa noite, Pai, e declaramos, Pai, que todo manto da orfandade, todo manto da escravidão, todo manto do entorpecimento que alimentou a iniquidade na nossa nação, que seja dissipado agora. E que o sangue de Jesus nos cubra, nos lave e nos libere. E que como povo de Deus, nós nos alinhemos à verdade de Deus. Como filhos e filhas do reino, nós nos alinhemos à mesa. A mesa é esse lugar de alinhamento. Não tem maior, não tem menor, não tem na frente, não tem atrás. Estão todos ali, congregados, reunidos em um só mover, no mesmo nível de amor, de graça e de simplicidade. Conduza-nos novamente, Senhor, a esse coração. Não é um aspecto externo, mas que comece aqui dentro do nosso coração. Como igreja brasileira, nós clamamos isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Pode orar. Paizinho querido, ainda na Tua presença, Pai. Senhor, nós somos aqueles que conhecem a Tua palavra, nós somos aqueles que temem ao Senhor, nós somos a Tua igreja, Pai. E cremos na autoridade de igreja que nos foi confiada. Senhor, nós não temos um partido político, mas nós temos princípios. E hoje, aquele que mais se alinha, que mais se aproxima dos princípios da Tua palavra, Senhor, é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós falávamos que é o Senhor quem constitui toda a autoridade e o Senhor permitiu que ele estivesse onde está. E se essa for a Tua vontade, ele vai permanecer, Senhor, no governo dessa nação. E como Tua igreja, Senhor, nós clamamos, se o Senhor tiver misericórdia das nossas vidas, ele vai permanecer, ele vai continuar aquilo que ele começou, Senhor. E todo poder, Senhor, que vem do Senhor, porque Tu és quem governa. Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele que estabelece trono, Tu és aquele que tira rei e que coloca rei, Tu és aquele que estabelece o governo, Pai. E nós clamamos para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, e que o Senhor permita que esse homem que foi colocado pelo Senhor, que ele permaneça lá, e agora, Senhor, com uma bancada
mais alinhada às suas pautas, Senhor, que são as pautas dos princípios da Tua Palavra. Nós conhecemos a Tua Palavra e sabemos disso. Sabemos que agora, Senhor, ele vai conseguir avançar ainda mais com aquilo que começou. E nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor permita, Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e apesar, Senhor, dos nossos pecados, o Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor não age conosco conforme os nossos pecados, mas como um Pai, o Senhor se compadece dos Teus filhos, a quem o Senhor ama. Então nós clamamos pela Tua misericórdia e pedimos que Ele continue lá e que continue debaixo do governo do Senhor, que o Senhor dê a Ele sabedoria, que o Senhor dê a Ele entendimento, que o Senhor abra os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, Pai, em nome de Jesus. E que Ele consiga, Pai, fazer a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Que Ele consiga avançar, Senhor, com o Teu reino, Pai. Que Ele consiga, em nome de Jesus, Pai, livrar, Senhor, as nossas criancinhas, os nossos pequeninos, Senhor. Como nós temos visto, Senhor, nas notícias, Pai, que a grande mídia não mostra, Pai, mas que nós temos tido acesso. Aquilo que está sendo feito por esse governo, Senhor, em favor das nossas crianças, arrancando dos altares de Moloque, Pai. Aquilo que Ele tem conseguido, aquilo que Ele tem falado, Senhor, contra o aborto, contra a pedofilia, Senhor, contra o roubo das crianças, Senhor, e elas serem levadas para outras nações para serem abusadas, Pai. Por isso eu creio que a Tua vontade, Senhor, é essa, que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro permaneça ali. Então nós entregamos o governo nas Tuas mãos e nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, não permita, Senhor, nenhuma fraude nessas eleições, que tudo aquilo que tem sido armado, Pai, contra, Senhor, a essas eleições que sejam lançadas por terra e que o Senhor estabeleça, Pai, o governo do Senhor sobre essa nação e que toda a Tua vontade venha se cumprir. Pai, o Senhor já livrou esse homem das garras da morte e eu peço que o Senhor fortaleça ele, que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, os seus filhos, Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa primeira-dama, Pai. Ela é uma mulher do Senhor, Pai. E eu louvo o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem usado essa mulher, Pai, para falar, Senhor, nos 4 cantos dessa nação. Pai, livra, Senhor, o nosso presidente e a sua casa de todo mal, de toda enfermidade, de toda morte, Senhor, de todo atentado, Pai, em nome de Jesus. E que ele permaneça, Pai, no centro da Tua vontade, Pai. E que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus. Grazi, Amém. pode orar. Senhor, bendizemos o Teu nome, Pai. Pois nós sabemos que o Teu Espírito Santo é que nos convence, Senhor, de todo arrependimento e nos conduz a esse lugar de juízo, de justiça e de arrependimento. E eu quero te pedir, Deus, que nesse tempo nosso coração se quebrante na Tua presença, Pai. Porque muitas vezes, ó Deus, por causa da nossa preguiça, por causa da nossa omissão, por causa da nossa apostasia, nossos filhos acabam financiando ou favorecendo aquilo que o Teu Evangelho não favorece, aquilo que o Teu Evangelho não patrocina, Senhor, aquilo que o Teu nome não está envolvido. Por isso, Deus, nessa hora, junto com as minhas irmãs, eu te peço que Tu conduza a nossa mente a esse lugar de entendimento. Que haja, Senhor, no nosso coração um desejo de estar alinhada com a Tua verdade, Pai, não com a nossa verdade. Nós, mulheres, muitas vezes nos levantamos como impositoras de algumas coisas, Pai. Nós queremos nos arrepender nesse lugar. E te pedir, Deus, que tudo aquilo que é estabelecido por nós, humanamente dizendo, seja derrubado, Pai. E aqui tudo aquilo que é estabelecido por Ti seja levantado e Teu nome venha ser glorificado. Deus, Tu falava ao meu coração que muitas vezes, como mulheres, nós aprontamos a mesa, nós preparamos a mesa, mas nós não nos assentamos para desfrutar da Tua presença. Que haja no nosso coração esse primeiro sentimento de estar contigo, de viver a Tua presença, Pai. E que através de estar contigo, a nossa casa seja alinhada através do Teu Espírito. Senhor, que nós venhamos experimentar o que é estar contigo, o que é andar contigo.
E nesse andar contigo, Senhor, nós vamos ter a nossa mente alinhada, as nossas emoções alinhadas, o nosso coração alinhado, para ensinar a nossa casa, para, Senhor, para pacificar, para planear, para edificar a nossa casa de acordo com o que é o desejo do teu coração. Senhor, que tu tire dos nossos ouvidos toda surdez espiritual. Senhor, que tu tire dos nossos ouvidos nesse tempo, meu Senhor, tudo aquilo que vem como contaminação. O nosso modelo é a tua palavra, Senhor. Nós não somos mulheres nércias que são levadas por qualquer vento de doutrina, mas nós nos movemos de acordo com o teu desejo, com aquilo que é o teu coração. Pai, troca as nossas vestes, troca a nossa forma de agir, troca a nossa forma de pensar. Pai, nos arranca do lugar de Jezabel, nos arranca desse lugar de movimento, Senhor. Deus, fala a nossa mente, nos tira do automático, nos tira do comum. Oh, Deus, nós não queremos levantar, fazer a nossa oração e fazer algo rotineiro, mas nós queremos entregar a nossa rotina ao teu controle, ao teu governo. Pai, permitir que o Senhor se mova na nossa família, na nossa casa, na nossa comunidade, de acordo com o que é o teu desejo. Sim, Pai, que tem um propósito para este tempo. Que tem chamado as mulheres para voltar, Senhor, para voltar ao lugar do simples, ao lugar da comunhão, ao lugar, Senhor, do comum, Senhor. E muitas vezes nós estamos nos sentindo frustrados porque nós não temos isso, nós não temos aquilo, e acabamos, ó Deus, nos movendo num lugar de ingratidão, Pai. Mas eu quero te pedir perdão nessa hora, Senhor. E quero te pedir, Deus, que tu nos ensine a manter a lamparina da nossa casa acesa, Senhor. A esse lugar de entrega, a esse lugar de adoração, a esse lugar de adoração, Pai. Sim. Senhor, em nome de Jesus, desperta o nosso coração durante a noite para se render à tua presença, para ouvir, Senhor, como que nós devemos falar com os nossos filhos, Senhor, como nós devemos proceder com o nosso marido, o que havemos de comer, o que havemos de vestir, como nós vamos nos movimentar, Senhor. Nós reconhecemos a nossa ignorância, Pai. Nós reconhecemos que sem o Senhor nada poderemos fazer, Pai. Não há em nós capacidade, Deus, de se mover, Deus, de acordo com a tua vontade, se o Senhor não estiver em nós. Se tu não manifestar em nós a tua presença poderosa, Senhor, nossas famílias vão perecer, Pai. Nós não queremos que os nossos filhos, que os filhos de Sião financiem, Senhor, um governo que é contrário à tua palavra. Que jovens que foram criados dentro da tua casa hoje se viram com aquilo que é os teus princípios, Pai. Porque muitas vezes nós, como mães, nos calamos. Nos portamos de formas preguiçosas, Senhor, porque achamos que a igreja poderia falar, porque alguém poderia ensinar, e nós abrimos mão da nossa responsabilidade, Senhor. E eu quero, Deus, nessa hora me colocar neste lugar. Que comece em nós, que comece em nós, Senhor, nas nossas mesas, um mover de restauração, um mover de arrependimento, um mover, Senhor, de cura, Senhor, que tu converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que haja um mover de oração, de comunhão, Senhor, entra nas famílias, entra nas mesas e se manifesta com poder e autoridade, que haja nos corações das mulheres dessa geração um despertamento, Senhor, um despertamento, Senhor, para acender a lamparina da adoração e da oração. Ai, meu Deus, saiu aqui. Amém. Glória a Deus. Nos colocamos em ti. Aleluia. E cremos, ó Deus, que do Senhor vem o nosso socorro. E nós sabemos, Pai, que se o Senhor não edificar a casa, em vão, Senhor, será o nosso trabalho. Por isso nós te pedimos que seja o Senhor aquele que edifica, Senhor. Que seja o Senhor aquele que aplana o nosso coração. Que seja o Senhor que fala a nossa mente. Que a nossa mente esteja cativa à tua obediência. Nosso coração preparado para se mover de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pai, eu quero te agradecer por esse momento aqui de oração. Nós cremos, Senhor, que em tudo há um propósito do Senhor.
Verdade. E eu creio que essa live nessa noite, ela vai tocar muitos corações. Eu creio, Senhor, que há uma unção sobre essa live. E eu creio que aonde ela chegar, vidas serão transformadas pelo poder da palavra que há em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que assim como foi orado, vidas sejam transformadas, lares sejam restaurados, porque nós estamos aqui clamando pela restauração da nação brasileira. Mas uma nação não pode ser restaurada com famílias doentes, com famílias, Pai, que estão caminhando em decadência. Por isso nós te pedimos, primeiramente, que o Senhor traga realmente essa clareza, esse discernimento sobre as tuas leis, esse discernimento, Senhor, sobre a tua vontade, aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Que o Senhor venha, Senhor, trazendo luz, porque a luz denuncia as trevas. E nós declaramos nesses dias a um povo que tem se dobrado diante do Senhor em jejum e oração, clamando por essa nação. Então nós clamamos que venha a luz, Senhor, que tudo aquilo que está em oculto, toda sujeira, Senhor, venha à luz. Nada fique em oculto, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, seja manifesto tudo aquilo que está em treva, para que venha a cura do Senhor sobre a nação brasileira, para que venha a cura sobre os lares, para que venha a cura sobre os nossos filhos, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, que o diabo não vai destruir a próxima geração, porque nesses dias, nesta geração, o Senhor está levantando homens e mulheres responsáveis. O Senhor está levantando homens e mulheres com um coração alinhado a Ti. Homens e mulheres que estão se convertendo à vontade do Senhor. Homens e mulheres que estão voltando para o lugar secreto, que estão voltando para a mesa, para o lugar de ensino, para o lugar, Senhor, de comunhão, para o lugar de cura. E essa nação será curada. Nós te abençoamos, Brasil. Nós profetizamos que tu és próspero. Nós profetizamos, Brasil, a shalom do Senhor. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nós profetizamos que Deus está levantando nesses dias homens e mulheres que amam a nação brasileira, homens e mulheres que estão entendendo aquilo que os céus estão falando. Nós cremos que há um apontar do Senhor nesses dias para a nação brasileira. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Desperta aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos. Desperta aqueles que estão indecisos. Desperta aqueles que estão no engano. Que todo engano, toda manipulação do inferno caia por terra nesses dias, em nome de Jesus. Porque, Senhor, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Ainda existe, Senhor, profetas que não se dobraram a Baal. Ainda existe na nação brasileira homens e mulheres de Deus. Ainda existe na nação brasileira aqueles que estão ansiando pela presença, aqueles que estão chorando por um grande avivamento, um avivamento, Senhor, aonde filhos vão se converter aos pais e os pais aos filhos, um avivamento, Senhor, que vai manifestar a glória do Senhor, um avivamento, Senhor, em que toda injustiça vai cair por terra. Nós profetizamos que há um trono, sim, sobre a nação brasileira. Esse trono é o trono de Yahvé, Senhor. E nós nos prostramos nessa noite diante do teu trono e nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós te adoramos. Nós declaramos, Senhor,
a tua justiça, a tua paz, reinando sobre os céus do Brasil. Nós declaramos que ruja o leão nesses dias sobre a nação brasileira e profetizamos, Brasil, que os teus celeiros serão fartos. Nós profetizamos que tu serás um celeiro para as nações, um celeiro de profetas, um celeiro de missionários, um celeiro de mantimento espiritual e um celeiro de mantimento físico. Nós profetizamos isso sobre a nação brasileira, no louvor da tua glória. Amém. E amém. Aleluia. Amém. Amém, amados. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês. Glória a Deus. Obrigada por estarem aqui comigo. E é isso aí. Eu quero dizer para você que a pastora Joy, ela é lá do Nordeste do Brasil, né? Nós estamos aqui, umas do Sul, outras do Norte, né? A Grazi lá do Rio, Teresópolis. Nós estamos aqui porque nós entendemos que reino dividido não subsiste. E nós estamos aqui, independente do estado, independente da cor, independente do título, de qualquer coisa. Nós estamos aqui unidas e reunidas num propósito, porque nós cremos que o Senhor reina e vive. Amém? Amém. 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 Deus abençoe, Joy, obrigada. Deus abençoe, Grazi, obrigada. Pastora Ana. Uma honra mesmo. A honra foi minha. E eu quero dizer para vocês que amanhã... Amém. Eu também. Quero dizer que amanhã essa live vai estar lá no canal, no YouTube, Patrícia Canes. E se você puder, vai lá amanhã, curte e envia essa live para alguém, marca o nome de alguém lá, porque eu creio que há uma unção nessa live para restaurar lares, para restaurar vidas e para abençoar a nossa nação. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. É. Amo vocês. Também te amo. Beijo. Também. Beijo. Beijo.